pessoas que nós encontramos durante a nossa vida, pessoas que nós pregamos o Evangelho e elas receberam de coração aberto. Às vezes nós temos receio de ministrar sobre missões, às vezes nós temos receio de falar do amor de Jesus para as pessoas, porque, eu vou ser bem sincero, muitas dessas vezes que nós não queremos falar sobre o amor de Jesus é porque ainda não vivemos ele. Às vezes nós não temos firmeza de falar do Evangelho de Cristo porque não vivemos ele. Eu sei que isso é muito duro de ouvir, mas é a realidade da igreja do século 21. É a realidade. Os mais antigos, você pode ver que são os mais de oração. Eu estive conversando com o meu pai, que ele é pastor da comunidade evangélica Geração Eleita, lá do Rio de Janeiro. Eu estive conversando com ele sobre a igreja. Nós estávamos descendo o monte e nós estávamos orando. E eu comentei com ele, eu falei assim, eu tenho medo do caminho que a igreja de hoje está levando. Eu tenho muito medo. Porque foi feita uma estatística que a igreja, 80% da igreja não professa a fé que tem em Cristo Jesus. Ela não fala do amor de Jesus que ela tem para as pessoas ao redor. 80% da igreja vem, senta, ouve a palavra, enche-se de conhecimento, mas não transmite. Vocês estão entendendo? A cada 10 pessoas, 2 falam do amor de Jesus. Isso é muito grave. Então, irmãos, missões, a base de missões é falar do amor de Jesus, é falar daquele que morreu por mim e por você. E lá em Goiânia, enquanto eu estive na MCM, no seminário de missões, eu tive a oportunidade de ministrar sobre crianças, de ministrar sobre adolescentes, sobre, de fato, o Evangelho de Cristo. E lá o catolicismo domina o estado de Goiás. Lá as pessoas são totalmente idólatras. Nós ficávamos alojados numa cidade chamada Trindade. É uma cidade idólatra ao máximo. E nós fomos numa escola pregar sobre o Evangelho de Jesus. E eu conheci esse menino. E eu estava ministrando sobre paternidade, dentro de sala de aula. E eu via que ele abaixava a cabeça, eu percebi, sabe? E eu comecei a olhar para aquele menino com outros olhos. Eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, qual é o seu nome? Ele falou, Samuel. E me perdoe, irmão, se... é porque eu amo isso que eu faço. Eu amei viver isso. E eu cheguei para esse rapaz, esse menino, ele tinha 12 anos na época. E eu cheguei para ele e falei assim, tá tudo bem na sua casa? Você precisa de alguma coisa para comer, para vestir? E ele falou assim, não precisa não, minha mãe sempre arruma. Eu falei, que bom, que bom. Ele falou, só preciso de uma mochila. Eu falei, Ele falou assim, Ele me mostrou a mochila dele toda rasgada, estava nas últimas. Eu falei, mesmo, rapaz, você precisa de outra mochila? Ele falou assim, porque essa aqui eu estou usando do meu irmão está de férias. E a minha mãe achou essa no lixo, então ela está muito ruim. Eu falei, E eu senti no coração, Deus, eu falei, eu vou dar minha mochila para esse rapaz. E a mochila que Deus tinha me dado era uma ótima mochila. Eu falei assim, essa mochila não é minha, Deus me emprestou para dar para ele. Aí eu peguei a minha mochila, esvaziei ela toda, eu falei assim, me dá a tua aqui. Botei a mochila dele, as minhas coisas, peguei a minha mochila, que era minha, dei para ele, botei o caderno, os livros dele dentro, e entreguei para ele, eu falei assim, pronto, agora você tem uma mochila. Irmãos, ele ficou numa felicidade assim, sabe? Coisa tremenda. Eu fiquei muito feliz. Porque eu tinha botado uma Bíblia dentro da minha mochila naquele dia.
E eu sempre tenho os meus sermões na minha mente, ou às vezes eu leio a Bíblia no celular porque é mais fácil. E eu tinha deixado a Bíblia lá dentro. Ele falou assim: nossa, você está me dando até a Bíblia. Eu falei assim: é. Era a minha Bíblia de estudo, mas eu falei: é sua. Ele falou: nossa, eu sempre quis uma Bíblia dessa. Eu falei: que bom, cara, que bom. Aí eu falei: tem mais alguma coisa que você precisa? Aí ele falou: não. É que quando você estava falando de pai, eu sentia falta do meu. Eu posso te dar um abraço? Ai, aquilo me quebrou. Me quebrou de tal forma que eu fiquei sem reação. Eu falei: claro, me dá um abraço aqui, rapaz. Eu peguei ele, dei um abraço nele. Irmãos, ele ficou um tempo comigo. É porque eu não consegui encontrar a foto, bendita foto, que eu estou abraçando ele. Aí passaram-se os dias e foi passando a semana. Na outra semana foi um encerramento daquela ministração para eles. Nós íamos encerrar aquele evento. E quando nós íamos encerrar o evento, ele falou: muito obrigado. Eu falei: pelo quê? Ele falou: não, porque quando eu te abracei, parecia que eu estava abraçando meu pai. Eu ficava pensando nele. Eu quero te agradecer por isso. Eu abracei ele de novo. E de fato, parecia que eu estava abraçando um filho. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, a diretora da escola me liga e fala assim: oi, tudo bem? Você que é o Jean, da MCM? Eu falei: sim, sou eu. Olha, eu quero te comunicar o falecimento do Samuel. Irmãos, eu fiquei com o telefone assim, sem acreditar. Eu fico olhando para esse rapaz, eu fico assim: gente, é mentira que esse menino morreu. Não. Eu falei assim: repete por favor. É o Samuel mesmo? Ela falou: irmãos, por que eu estou contando essa história para você? Eu não estou aqui para mexer com o seu emocional, porque missões não se faz com emoção. Eu não estou aqui para falar com você: nossa, que lindo. Missões é lindo demais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Missões só é bonito para quem não faz. Para quem só está admirando. Para quem só observa. Para quem faz, irmão, é dor. É cruz. É você estar no momento da sua vida que você pergunta a Deus: Deus, o que é isso que eu estou passando? Por que eu estou passando isso tudo? É por isso que eu estou contando essa história para vocês. Irmãos, conhecer esse menino valeu o meu período todo de seminário da MCM. Porque eu digo uma coisa para vocês: você precisa ganhar só mais um. É Jesus. Você não precisa ganhar o mundo inteiro. É só um. Se cada um de vocês pregar o Evangelho de forma legítima, o Evangelho da cruz, e o Espírito Santo trazer o convencimento, o arrependimento a essas pessoas, está ótimo. Ah, mas eu vou ganhar uma pessoa e vou parar por aí? Não. Você ganha só mais um. Depois é só mais um. Depois é só mais um. Um por um. Eu conheci esse rapaz. Pode passar a foto, só para ver se a próxima é dele também. Esse rapaz foi um motivo de muita alegria para mim. Samuel. E no dia do sepultamento dele, eu encontrei o pai dele. E esse menino aceitou o Senhor Jesus. Ele era católico, mas ele aceitou o Senhor Jesus antes da sua morte. Ele falou assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu não quero que seja Maria, eu quero que seja o Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? E ele foi salvo. Eu estou te contando esse breve testemunho para você ver que talvez você passe por algum lugar. Você que sonha em ser missionário, você que deseja ser missionário, talvez você passe por algum lugar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você conquiste só uma alma.
você pregue para muitos, mas você conquiste só um para Jesus. Mas essa alma é aquela que se converte e fala assim: eu vou pregar o evangelho legítimo que eu aprendi. E se torna um Paulo da vida, que antes era um perseguidor, agora era perseguido. Quantas portas foram fechadas, irmão? Quando nós entrávamos numa casa lá em Goiânia, eu estou falando dentro do Brasil, que nós íamos pregar o evangelho nas casas, e as pessoas fechavam a porta da nossa casa, nós sabendo que elas estavam dentro de casa. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 46, por favor. Pode passar a próxima imagem, por favor. Perdão, irmãos. Marcos capítulo 1, versículo 14. Aí a escola, próximo, aonde nós ministrávamos. Próxima foto. Sertão nordestino. No sertão era feito o mesmo trabalho com crianças, com pessoas carentes, com pessoas que não tinham condições alguma, que já perdiam a vontade de viver. Deixa eu só contar mais um caso para você. No sertão nordestino, a minha noiva viveu os dias mais intensos da vida dela. Lá, os pais, eles pegam as suas filhas, antes de dar a ela casamento, sabe o que eles fazem? Levam ela para dentro do seu quarto e têm relações sexuais com ela, antes de dar ela casamento. Está com o casamento marcado, você não vai perder virgindade com outro homem, você vai perder comigo. E ela engravidava, tinha um filho que era do pai dela. Aí você imagina em que contexto essa criança crescia. Agora você imagina a mente da filha olhando para o pai e não tinha comida, às vezes não tem nada do que comer dentro de casa e acaba vendendo a filha com casamento marcado. Isso é terrível. Essa é a realidade do nosso Brasil. O sertão nordestino, ele clama, irmãos. Se eu puder falar algo para você nessa noite, quando for orar, ore pelo sertão nordestino. Deus colocou um presidente que está ajudando demais, está levantando aquele lugar. Deus levantou autoridades no Brasil em que a nação brasileira vai começar a viver uma vida nova. Em que a nação brasileira vai passar por um avivamento, sim, porque a igreja do Senhor tem clamado por isso. E em nome de Jesus, essa cultura do sertão nordestino, desses pais, essa maldição que existe lá vai acabar, em nome de Jesus. A próxima imagem, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos 1,14. Esse é o pastor José Rodrigues. Ele era um empresário muito bem sucedido, médico, na cidade de Montes Belos, em Goiás, muito bem sucedido. Aos 50 anos Deus o chamou. Aos 50 anos. Quem tem mais de 50 anos aqui? Desculpa perguntar, mas tem mais de 50? Parece não. Se você acha que já passou da idade, irmãos, ele tem 81 anos. Sabe para onde ele está indo? Para a Índia, Somália. Ele vai para esses lugares, prega o nome do Senhor, largou tudo, Deus tirou tudo dele. Falou assim: olha, larga as riquezas, larga os bens, larga as terras, deixa a casa do teu pai e tua mãe e vai viver o que eu tenho para você. E ele largou tudo. Hoje é dono de uma das agências missionárias, uma das maiores, está entre a Missão Portas Abertas, Jocum, MCM. E ele é um missionário na ativa. E glória a Deus pela vida dele, porque ele tem uma escola de caráter e missões no Goiás também, um seminário extraordinário. Próxima imagem, só para finalizar. Tem mais? Acabou? Marcos capítulo 1, versículo 14. Eu quero que você preste bastante atenção.
Diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos repetir essa última parte? Arrependei-vos, diz, e crede no evangelho. Irmãos, como eu disse anteriormente, não tem nada de glamuroso em missões, não tem nada de emotivo, não tem nada de emoção em fazer missões para o Senhor. Não é nada emocionante quando Jesus diz para os seus discípulos: quem quiser, vinde após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Não tem nada de glamuroso nisso. Se você aceitou o Senhor Jesus, é uma nova criatura, tem pregado o evangelho, e se você não tem sofrido perseguição, mesmo sendo no Brasil, está na hora de começar. Está na hora de você gritar para os quatro ventos. Não é isso que a gente cantou aqui? Eu vou gritar o quanto eu te amo. Não foi isso? Vou falar para o mundo inteiro. Tem uma música que diz isso. Eu vou gritar para o mundo inteiro. Só quero queimar. É. Quando se está no campo, irmãos, há lamento, há choro, há cruz. Mas o que é isso? Mas como assim? O Jesus que eu conheço é o Jesus de amor. O Jesus que eu conheço é aquele que tira as minhas dores. O Jesus que eu conheço é aquele que acaba com o meu sofrimento. O Jesus que eu conheço é aquele que me ama incondicionalmente. Isso tudo é verdade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer viver de fato o evangelho do Senhor, se você quer de fato ser um missionário do Senhor, você deve sofrer como um bom obreiro, como diz a palavra. Sofra como um bom evangelista, sofra como um bom missionário do Senhor. Ei, Timóteo, ei, igreja do Senhor. Mas o que é isso? Não, irmãos, vocês vieram aqui para ter conhecimento missiológico, correto? Amém? Vocês vieram aqui para conhecer como fazer missões. Vocês vieram aqui para saber como é o evangelho na prática. E eu não estou aqui para dizer para você que Jesus vai me dar a vida que eu quero. Não, Jesus vai dar a vida que Ele preparou para você. Jesus te trouxe aqui para te mostrar o quão miserável homem que eu sou, o quão imerecido, o quanto eu não mereço o evangelho de Cristo. Primeiro, a forma eficaz de pregar o evangelho de Cristo é o arrependimento. Nós lemos na última parte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Como pode alguém se arrepender de algo que ele não sabe? Irmãos, normalmente nós pregamos o evangelho como? Irmão querido, amado, Jesus tem um plano na sua vida. Jesus te ama. Olha, Deus Ele quer te tirar desse lugar para te colocar num lugar melhor. Aliás, Deus quer te dar algo melhor do que isso que você está vivendo. Irmãos, arrependei-vos. Sabe a forma eficaz de pregar o evangelho? Apresentando a lei a Ele. Sabe os 10 mandamentos? Sabe? Não roubarás, não adulterarás, não. Abre Romanos 7. Abre a sua Bíblia em Romanos 7:7.
Romanos capítulo 7, versículo 7. Você vai entender. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. O que está dizendo aqui? Eu só conheço o pecado pela lei. Eu só sei que é pecado não cobiçar porque a lei diz: não cobiçarás. Se você está sem jeito de pregar, se você não consegue, irmão, se você tem timidez para falar do Evangelho, eu estou te dando aqui algo para você começar. A lei de Deus diz isso. Chegue para um homem e diga isso. Você deve mostrar o espelho da lei para ele. Você deve mostrar a ele como... Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você já se viu nu na frente do espelho? Já ou não? Você gostou do que viu? Mas que pergunta é essa? É exatamente isso. Quando você se olha no espelho, você pode se arrumar do jeito que for, mas você vai achar defeito. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas você vai achar defeitos. Isso, irmãos, eu estou dando orientação para quem quer ser missionário. Você veio aqui para ser um missionário na ativa, e não esses outros 80% de igreja passiva que não tem pregado o Evangelho. Só vai na igreja para fazer campanha, só vai na igreja para pegar a bênção, só vai na igreja para bater o cartão da salvação. Você veio aqui para ser um cristão ativo, e dou glória a Deus por essa igreja. Então, se você quiser trazer uma pessoa à sua consciência, você deve apresentar o pecado dela. Não dizer para ela: olha, você está pecando nisso, irmão, você está fazendo isso de errado. Não é fazer isso não. É você apresentar a lei de Deus. É você falar isso: olha o quão ruim você é. Olha o quão ruim eu sou. Olha quantos erros eu tenho. E você tem também. Não, mas eu só faço bem para as pessoas. Sabe por quê, irmão? Vai chegar um dia que você vai chegar para a pessoa e falar assim: olha, Cristo morreu por você. Sabia? Ele morreu para te resgatar. Às vezes a pessoa vai olhar para você e falar assim: e resgatar de quê? Não fiz nada de errado. Nunca fui preso. Nunca tive problema. Jesus morreu por mim para me resgatar. Não. Um exemplo: alguém chega na sua porta: oh, tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma ótima notícia para você. Eu paguei uma multa de 25 mil reais sua. A pessoa vai falar assim: ué, mas como assim? Eu não tenho multa não. Como assim eu tenho multa? A pessoa, ela não tem conhecimento da infração dela. Você deve levar ela ao conhecimento da infração dela. Existem muitas pessoas aí fora que conhecem o amor de Jesus, que conhecem a lei, mas que vivem para o mundo. A Bíblia fala sobre eles: era melhor que não tivesse conhecido. O pior, irmãos, o pior de tudo é quando essas pessoas são entregues a Satanás. Quando você prega e ela só quer viver no mundo. Mas aquelas pessoas que você vai, o pastor José sempre fala em missões, em povos não alcançados, até os confins da terra. Tem alguém aqui que tem vontade de ir para a Somália? Que quer conhecer, quer pisar na terra, a Somália? Alguém? A África em geral?
Tem alguém que quer ir para a África? Lá atrás tem, ali também. Índia. O pastor José costuma dizer que o diabo mora na Índia. Lá é a casa do próprio Satanás. Porque lá é uma coisa terrível. E aqui no Brasil, tem alguém que quer fazer missões aqui no Brasil, aqui dentro? Entre os índios? Na Rússia? Irmãos, a Rússia precisa do evangelho. Misericórdia. Se vocês souberem, se vocês verem a questão da Rússia, misericórdia. Para vocês terem ideia, a União Soviética, numa época, ela aboliu o casamento, porque era o viés ideológico da União Soviética é o ateísmo. Então eles falaram, o casamento é coisa de cristão, aqui não vai ter. Quando foi ver, alguns anos depois, muitos homens começaram a ter relações sexuais com as mulheres sem compromisso, e as mulheres começaram a ficar abandonadas, e as crianças de outro lado, e começou a dar muita bagunça na União Soviética. Eles falaram, não, vai ter que voltar. Sabe por quê? Porque deve existir lei para trazer o homem à consciência do quão ruim ele é. E nós, como cristãos, nós, como igreja do Senhor, que vivemos a palavra dele, somos responsáveis. Escuta isso, irmãos. Nós somos responsáveis em pregar a lei do Senhor, para que a graça se manifeste. Grave isso para quando você for evangelizar. Apresente a lei, para que a graça se manifeste. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra amor é amor incondicional, é aquele amor que constrange, é aquele amor que você fala assim, eu não mereço, mas Ele morreu por mim. Eu sou pecador, mas Ele morreu por mim mesmo assim. Ele levou chicotadas, Ele sofreu, levou espinhos na sua cabeça, seus pés e mãos foram furados por causa de mim. O espelho da lei deve mostrar as imperfeições. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Deixa eu fazer um adendo aqui, irmãos, rapidinho. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 7. Deixa eu fazer um adendo aqui. Ele falou até meia-noite, irmão. Amém? Deixa eu fazer um adendo aqui para vocês. Uma pergunta, se você quiser responder, fica à vontade. Se não quiser, fica com a mão baixada, amém? Quantos de vocês já pensaram em suicídio? Tem alguém? Já pensaram em falar assim, cara, eu não aguento mais isso. Quantos têm acompanhado notícia de pastores se matando? Pois é. Sabe, irmãos, é algo muito sério que eu vou falar agora. O evangelho apresentado por Cristo é de morte. O evangelho apresentado por Cristo é crucificação. O refrigério, ele fala o seguinte, existe uma promessa que Jesus deu para nós, que vocês vão me ajudar a falar ela. Existe uma promessa que diz assim, neste mundo tereis o quê? Isso. Para por aí? Porém, mas, entretanto, o quê? Tem de bom ânimo. O quê? Eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer com isso? E lá em Apocalipse, fala assim, ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de se assentar no meu trono. Olha que maravilha, que bênção. Só que antes de chegar nos lugares,
aonde Deus nos prometeu, existe um deserto, que quem determina o tempo é Ele. Eu costumava dizer para os alunos da MCM, que eu conversava com eles, e eu falava para eles assim: só o ferreiro diz quando a ferramenta está pronta para ser usada. Só o ferreiro. Irmãos, existem uns desigrejados por aí, uns irmãos que falam que não precisa ir congregar. O primeiro a fazer isso foi Lúcifer, tá? Não, porque eu não concordo com o que esse cara está falando aí, não. Eu não preciso de liderança, não. Eu posso ser o meu líder. Eu tenho capacidade para falar do amor de Jesus. Eu sei o poder que Ele tem. Para que eu vou? E existem muitas pessoas que vão pregar o Evangelho sem preparo, sem estar pronto, sem ser uma ferramenta pronta para ser utilizada, sem passar pelo fogo, sem ser batido, sem ser derretido. Abriu sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 6. Versículo 7, perdão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. A partir do capítulo 2, você vai perceber que a palavra Senhor ou Yahvé aparece a partir do capítulo 2 em diante. No capítulo 1 inteiro, a palavra Deus é presente. No princípio criou o quê? Deus, os céus e a terra. E viu Deus que era bom. Mas a partir do capítulo 2, a partir da criação do homem, aparece a palavra Senhor. Agora, o homem tem um Senhor sobre ele. E a continuação da história, vocês sabem, Deus colocou o homem no jardim do Éden, não é isso? Colocou ele lá para lavrar e guardar. Lavrar, a palavra lavrar vem de zelo. Perdão, a palavra guardar vem de zelo. E lavrar é cultivar, ou seja, ele vai cultivar e ter zelo por aquilo que lhe foi confiado. O quanto nós, eu e você, temos zelo pela palavra do Senhor, aquilo que nos foi confiado, um nome que é sobre todo nome. O quanto nós temos zelo. Deixa eu fazer outra pergunta. Quanto tempo, vou fazer uma pergunta para o senhor. Quanto tempo o senhor gastaria procurando R$100? Muito tempo, né? Quanto tempo você gastaria para achar 5 centavos? Talvez nem procuraria, né? 5 centavos, uma moedinha de 5 centavos. Sabe, irmãos, às vezes nós fazemos isso com Deus. E como é que eu e você temos buscado a Deus? Como uma nota de 100 ou como uma moeda de 5 centavos? Sabe esse fogo que nós falamos aqui, que tem que arder no nosso coração? Isso se chama oração. Isso se chama jejum. Sabe a oração de 24 horas que tem aqui na igreja? Sabe essa oração de 24 horas que tem aqui? Você tem que ser participante dela. Tem que ter uma vida de oração em casa. O fogo, ele só se mantém com isso. Não existe outra coisa. E deixa eu falar outra coisa para você. Você é uma árvore que Jesus espera que produza frutos. Aqui. Você é uma árvore que Jesus espera que produza frutos, para colher frutos. Você, como cristão, tem que produzir frutos. Porque se você não produzir fruto, o que a palavra diz? Só serve para quê? Ser cortado e o quê? Lançado no fogo, vira lenha.
Às vezes a gente canta assim, deixa queimar, deixa queimar. Mas deixa eu te falar uma coisa, você foi feito para ser lenha ou para ser uma árvore frutífera? O que deve queimar dentro do seu coração é oração, é uma vida de oração, uma vida aplicada, uma vida de evangelho, sem medo de morrer, de você estar dentro de um ônibus e falar assim, Deus, fala comigo aqui, com alguém desse ônibus aqui que queira se matar. Sabe o que tirou o homem do jardim? O que foi? Fala para mim. O que tirou o homem do jardim? O pecado. Deus logo apresenta o pecado de Adão para ele. Por que fizestes isso? Ah, mulher que tu me deste. Por que você fez isso? Ah, a serpente me enganou. Então tá bom, vou dar a sentença para as três. Já que ninguém admite, já que ninguém se arrepende, já que ninguém se coloca no lugar e fala assim, eu errei. Agora você imagina como é que estava o coração de Adão e Eva, vendo o jardim só de longe, o lugar de delícias, aquela maravilha. Imagina você, irmãos, você ser expulso de um lugar onde você adorava estar, aonde Jesus vinha todos os dias, e onde Deus vinha e tinha relacionamento com o homem. Imagina você não ter mais isso. Imagina você ser inibido disso. Aconteceu isso com Adão e Eva. Eles foram retirados do lugar de delícias, eles foram tirados, e agora vem uma saudade. Não estou falando isso na Bíblia não, tá? Estou falando eu estou dizendo, pensando comigo, como seria uma mente humana sentindo falta de um lugar onde você se sentia bem. Quantos aqui já choraram em casa sozinho, sentindo falta de Jesus Cristo? Quantos? Você ficar chorando dentro do quarto e falar assim, Jesus, cadê você? Cadê o Senhor? Eu não te sinto mais, o que está acontecendo? Esse era o sentimento de Adão e Eva. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu vou dizer para você agora. As pessoas que estão se suicidando, as pessoas que estão em depressão, talvez alguém entrou aqui, você entrou aqui com depressão. Talvez você entrou aqui falando assim, eu não aguento mais, eu só estou indo porque eu tenho que ir. Porque o apóstolo disse que eu tenho que ir. Porque o meu pastor, o meu apóstolo, ele disse que eu tenho que ir. Porque eu não queria estar aqui não. Talvez você desistiu de estar aqui. Talvez você desistiu até de viver. Sabe por que veio essa vontade de acabar com tudo? Porque deu saudade do jardim. Você tentou tudo no mundo. Você tentou qualquer coisa para preencher esse vazio. Você tentou fazer qualquer coisa para preencher esse vazio, essa saudade da presença do Senhor, mas não conseguiu preencher. Eu estava vendo o Whindersson Nunes. Falei o nome dele certo. Tem depressão, tem dinheiro, fama, uma mulher. E esses dias ele declarou, eu só queria morrer. Eu só quero morrer. Por quê? O dinheiro não preencheu, a fama não preencheu, a vida lá fora não preencheu. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está vazio, está na hora de você voltar para esse jardim, que é a presença do Senhor. Ah, mas eu já sou cristão há muito tempo. É. Talvez você se encantou tanto com as riquezas do palácio. Talvez você se encantou tanto com as coisas do rei, que se esqueceu dele. Que você está vindo por vir. E sabe por que a ministração de hoje é para você? E sabe por que a ministração de hoje é para que você seja cheio? É porque eu não quero que você vá lá para fora e seja uma pessoa vazia, porque a pessoa vazia não esparrama nada, não transborda nada. E se você hoje veio aqui com um vazio dentro de ti, sentindo falta da presença do Senhor por causa do pecado, se o pecado ele tem te dominado, se ele é uma prisão na tua vida, ah, mas eu sou cristão, eu sou filho de pastor.
Não interessa, o pecado não olha isso. Satanás, ele quer derrubar é você mesmo. Ele quer impedir de que você vá, porque o Senhor Jesus, ele disse: vai e pregue. O diabo vai colocando amarras em você, irmãos. A pornografia tem sido algo nojento e muito presente na vida dos jovens hoje. Sabe por quê? Porque está dentro do quarto, está dentro do bolso. Os antigos aí teria que ir na banca comprar, escondido, muito bem escondido. Hoje não. Daqui a um tempo vai ser normal pessoas tendo relações sexuais no meio da rua. E sabe o que você vai encontrar no meio do caminho, irmãos? Na caminhada do Evangelho, na pregação de missões, na pregação do Evangelho da cruz. Sabe o que as pessoas vão ver? Elas têm que olhar para você e perguntar assim: vem cá, que cruz é essa que você está carregando? É de quem? E você vai chegar para a pessoa e falar assim: olha, o meu Senhor me ensinou que eu tenho que carregar, assim como Ele carregou, essa cruz do Evangelho, para que lá em cima, essa cruz seja trocada por uma coroa, porque eu venci este mundo, eu venci o pecado, diz o Senhor. Por causa de vós eu morri numa cruz. Por causa do teu pecado eu me entreguei. Se eu perguntar para você, irmãos, sabe por que as pessoas estão se suicidando? Porque hoje em dia, escuta bem, porque hoje em dia a pessoa está no fundo do poço. A pessoa está lá no fundo do poço. Quem já ajudou alguém com depressão aqui? Tem alguém? Parece que é muito difícil, não é, tirar a pessoa do fundo do poço. É porque a pessoa que está no fundo do poço entende que quando você joga a corda, ao invés dela olhar como uma saída, ela olha como para se enforcar. Infelizmente, Satanás está influenciando pessoas a tirarem as suas próprias vidas. Bocas do Senhor, pastores, porque não foram forjados no fogo, pastores despreparados, que não teve alguém para falar com ele assim: a cruz do Senhor não é leve, ela é pesada. O ministério que o Senhor nos confiou de pregar o Evangelho, ei, irmãos, o apóstolo ouve muita gente. Quem é pastor aqui sabe quantas pessoas você ouve, quantos fardos emocionais você escuta por dia, e às vezes você não tem nem como desabafar com alguém, você não tem ninguém para conversar. Quantas vezes eu já me encontrei dentro de uma situação lá no campo de missões, onde eu não tinha ninguém para conversar. Mas deixa eu te falar uma coisa. O próprio Senhor diz assim, quando os discípulos chegam para Ele e falam assim: ei, Senhor, nos ensina a orar. E o que Jesus fala? Quando orares, fecha a porta do teu quarto e fala com quem? Com teu Pai. A intimidade que Deus tinha com Adão e Eva no jardim era essa intimidade, irmão. Era algo tão lindo. Mas o pecado trouxe o fardo. Eu tenho certeza que você está passando por dificuldade. Você tem os seus problemas financeiros, emocionais. Irmãos, entregue isso na mão do Senhor. Confia nele. E o mais, ele o quê? Eu estou citando Bíblia. Eu não estou falando nada do que eu estou vivendo. Mas é isso aqui que faz as pessoas se converterem.
É o Espírito Santo que traz o arrependimento, o convencimento, perdão, você que deve trazer à luz o pecado das pessoas. Mas e a sua vida, como é que está? É esse conhecimento que eu quero que você tenha. Como é que está a tua vida hoje? Você se acha apto para pregar o Evangelho quando sair por aquela porta? Eu vou fazer uma pergunta ousada. Eu gosto de fazer pergunta porque a pessoa vai se conhecendo. Eu vou fazer uma pergunta ousada agora. Quem aqui tem vergonha de pregar o Evangelho? Pode levantar a mão. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te acusar. O acusador já está condenado. Quem tem vergonha de pregar o Evangelho? Quem é tímido? Outra pergunta. Quem é tímido? Timidez é diferente. Mas a timidez ela te bloqueia. A timidez ela começa te bloqueando. Ei, quanto mais conhecimento você tiver dele, mais você vai querer falar dele. Uma das características mais latentes de quem é salvo é que ele quer a salvação dos outros. Ele quer passar isso para os outros. Quando você vai numa pizzaria, você não quer falar dela para todo mundo? Você vai numa casa de uma pessoa e fala: cara, eu fui numa pizzaria top de linha. Ai, está na hora de deixar essa timidez de lado, porque fala que os tímidos vai acontecer o que com eles? Vão ficar queimando no inferno. Mas que isso? Não está escrito isso na Bíblia não. Vai ficar de fora do reino. Vai ficar onde? Vagando pela terra igual um espírito? Igual uma alma penada? Não. Está na hora de você deixar queimar. Está na hora de você deixar Deus colocar um combustível nesse fogo que arde dentro do seu peito por missões. Ai, irmãos, se você soubesse o quanto Deus quer te usar. Eu vou fazer mais uma pergunta e a última. Quantos aqui dentro vão ter coragem de dizer assim: Senhor, eu não quero viver mais para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus veio, morreu na cruz por causa de você. Seus pecados foram tirados. Certo? Você é uma nova criatura. Só que das tuas palavras você vai ter que prestar conta. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Irmãos, quem aqui hoje pregou para pelo menos uma pessoa, hoje, falou do amor de Jesus para uma pessoa, hoje, sabe o que tem acontecido? A igreja se tornou um sal insípido. E não é por falta de conhecimento. Conhecimento tem, só que não sabe o que fazer com ele. Sabe o que é um sal insípido? A palavra insípido ali, ela tem o mesmo significado de monótono, de morto, de sem gosto. A igreja do século 21, ela é emotiva, ela é emocionante, ela é glamurosa, trata Deus como você. Irmãos, Deus nunca, na história da Bíblia, nunca nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum profeta, ninguém se direcionou a Deus como você. Ele é o nosso Senhor. E quer saber mais?
Só uma última coisa. Quem é cozinheiro aqui? Cozinheiro. Cozinheiro aqui, rapidinho. Você que está de mão levantada. Para cozinhar 1 quilo de feijão, você bota 1 quilo de sal? Bota quanto de sal? 1 colher de sal. No Brasil estima-se ter 250 milhões de cristãos. Perdão, 50 milhões de cristãos. Irmãos, desses 50 milhões, para você analisar. Se a igreja é o sal da terra, a igreja ela deve influenciar uma grande massa. Não concorda comigo? A grande massa é o feijão, que é esse Brasil inteiro. 1 colher de sal tempera uma grande massa. No Brasil tem 250 milhões de habitantes. O Brasil tem 50 milhões de sal. O Brasil tem o triplo de sal para temperar o Brasil. E por que não está temperando? Porque o sal é insípido. Ele não tempera. Ele não tem gosto. Só tem crente chuchu. E quando coloca no meio de tudo lá, pega o gosto de qualquer coisa. A igreja está se envolvendo com o mundo e trazendo o mundo para dentro da igreja. Está na hora de você ser um tempero. Está na hora de você fazer uma diferença. Está na hora de você olhar com os olhos diferentes, irmão. Está na hora de você acordar para a vida e falar assim: Deus, eu estou dentro de casa fazendo o quê? Nesse exato momento, irmão, tem um amigo meu, tem um colega nosso de missões, lá na Somália, pregando o evangelho, correndo o risco de morrer por causa do Senhor, enquanto você está aqui, aprendendo, se enchendo. Eu não conheço uma igreja que dorme. Eu conheço uma igreja que vive e reina. Eu conheço uma igreja que vive para um rei, que vive e reina. Agora é um compromisso que eu vou fazer, que você vai fazer com Deus. Nós temos mais alguns dias de ministração ainda de seminário. Mas eu quero que você, que quer pegar essa cruz do evangelho, você que deseja ser um missionário de fato, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, que esteja disposto a ter fartura e a não ter fartura, a passar fome e a viver na fartura, a não ter roupa, a você que deseja de fato viver o evangelho de Deus, viver na dependência de Deus, eu quero que você venha aqui na frente.